Viana, criador do Método Moto, e eu te ensino a pilotar com segurança, sem que você corra riscos desnecessários à sua vida ou à vida de quem você mais ama e principalmente voltando vivo para casa. Esse é o principal objetivo, tá bom? Tema de hoje: experiente ou iniciante? Como deve ser o aprendizado de quem quer se aventurar no motociclismo, tá bom? Mas a primeira coisa que eu queria falar com você, experiente ou iniciante, não é em relação à sua pilotagem. A primeira coisa que eu queria falar com você é em relação à sua moto, tá? É o primeiro item. Ó, eu nem comecei a falar sobre experiente, iniciante, eu tô falando sobre a moto. Eu tô falando sobre os critérios que levam você a comprar e escolher uma moto. E a primeira coisa que eu queria falar com você, experiente ou iniciante, é escolher corretamente a moto, fazer a escolha da moto correta para o seu grau é uma coisa tão fundamental assim. Então vamos lá, estou falando para iniciante, estou falando para experiente, não é? Então a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou escolher essa moto aqui porque eu sou iniciante, ou eu vou escolher essa moto aqui porque eu sou muito experiente. Será que a escolha da moto deve se pautar na experiência ou no início da coisa? Porque geralmente, quando a gente mede experiência no motociclismo, quando eu falo experiência no motociclismo, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu sei que é isso, tá? São dois elementos: tempo de pilotagem e aqueles que são mais precisos, quilometragem. Tá? Como assim quilometragem? Eu falei com um aluno que ele me deu números, ele falou: já rodei mais de 50 mil quilômetros, né? Então ele não mede em tempo, ele mede em quilometragem, né? Mas a grande maioria, a maioria maciça, mede em tempo, tá? Então eu piloto há 15, 20, 30 anos. Então a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que esse tempo, essa forma de mensurar experiência ou não experiência iniciante, quando ela se fixa na questão temporal, ela não é correta, tá? Ela seria mais correta se você fixasse a questão da experiência na questão da quilometragem. A maioria das pessoas esquece de fazer a questão da quilometragem. Mas a questão da quilometragem é o fator primordial para se definir ou para se chegar numa questão de experiência, de se tornar experiente ou não, ou ser iniciante, também não é só isso. Mas a primeira coisa que eu quero que você tire da cabeça é o fator temporal. Eu vou te dizer por quê. Uma pessoa com 6 meses de uso da moto, olha só o que eu vou falar. Uma pessoa com 6 meses de uso da moto pode, e de fato muitas vezes é, mais experiente do que alguém que usa a moto há anos. Como assim? Você tá louco? Não tô não. Porque aí a gente está falando de alguns fatores, como por exemplo, o tempo de uso da moto. Quanto tempo eu vou usar essa moto, né? Peguei a moto, estou usando há 6 meses, mas cara, eu uso 15 horas por dia, eu uso 10 horas por dia. Ou a intensidade do uso. Eu acabei de pegar a moto porque eu tinha um sonho de pilotagem e acabei de pegar. Eu estou usando a moto todo dia, eu já comecei a fazer viagem. Eu estou viajando intensamente, sábado e domingo, intensidade. Então a tarimba de pessoas que usam por um ano, por exemplo, pode ser maior e mais forte do que pessoas que têm carta de moto há 30 anos, né? É uma figura que o Célio acabou de fazer aqui, que é a de horas de voo, né? Então, na verdade, não é o tempo da carta, mas sim a quantidade e a intensidade do uso que você faz da moto, tá bom? Próximo item que define um experiente de um inexperiente: frenagem. Então, ó, a gente ainda não chegou em outras coisas, mas frenagem. Então, aqui primeiro eu falo para você: você é experiente a ponto de saber se colocar em movimento? Controle de aceleração e embreagem. Ah, sou.
Você é experiente em saber parar o seu movimento do jeito certo? Porque, pessoal, de nada adianta controle sem saber parar o equipamento. Senão você vai morrer. Então vamos lá, frenagem. Você sabe todos os tipos de frenagem? Agora eu vou começar a sabatinar vocês, né, para a gente definir o que é o experiente e do inexperiente. Quais são os tipos de frenagem? Você sabe? Você conhece todos? Eu aposto que não. Sem querer ser, sem querer parecer arrogante, pedante, longe disso, tá bom? A gente está conversando aqui entre amigos, mas você sabe? Eu estaria perguntando para um amigo, eu falaria isso. Você sabe? E eu falaria, eu acho que você não sabe. Tem alguns que você não conhece, tá? Quais são os efeitos isolados de cada frenagem? O que acontece quando você freia só a dianteira? O que acontece quando você freia só o traseiro? O que acontece quando você freia os dois ao mesmo tempo? O que acontece quando você desloca a frenagem? Quando você desencontra a frenagem? Você sabe quais são esses efeitos? Você já experimentou sabendo o que cada efeito provoca? Você já experimentou e visualizou para poder contextualizar e atestar o efeito de cada frenagem? E o pior, sabendo do efeito de cada frenagem, você já aboliu certas frenagens do seu repertório? E eu aposto que você continua freando do jeito errado. Cuidado. Vamos lá. Próxima coisa. Conhecer sobre situações adversas, né? E aí a gente tem situações adversas diárias, as críticas e as incomuns. Essas são as subdivisões, né? As diárias, exemplo, buraco, derrapagem, sujidade na via. O que você faz quando a via está suja? Tem óleo e tem areia, você identificou uma areia. Como é que faz? Você para e empurra a moto para passar por cima sem cair? Ou você passa de um jeito? Como é que faz quando está chovendo? Essa é uma situação diária. Como é que você faz quando o pavimento está molhado? Situação diária. Estou dando exemplos, tá? Um outro exemplo, situação crítica, alagamento. Como é que você vai lidar no alagamento? Ah, mas eu não vou passar no alagamento. Pode ser que você convire já numa via e tenha uma posição de alagamento. Um alagamento já pode ter um fio de água, necessariamente de 10 centímetros, e ser considerado uma situação de alagamento. Você sabe como lidar quando a gente tem um fio de água ou uma situação de água maior? A pilotagem noturna não é uma situação normal, porque a maioria não pilota, mas é uma situação crítica, porque você é crítica porque você tem uma diminuição razoável de visibilidade. E aí, que técnica que você tem que usar? Situação incomum, por exemplo, vento lateral. O que você faz quando você pega um vento lateral? Qual é a técnica que você usa para se manter em equilíbrio com o vento lateral? Situação incomum, pavimento não asfáltico. Ah, eu não faço trilha, mas eventualmente, para acessar uma parte ou outra da estrada, pode ser que você precise pegar um pavimento não asfáltico. Estou dando exemplos, tá? Quer ver uma coisa incomum? Uma situação de pilotagem diurna na estrada, velocidade alta, onde você entra num túnel por um certo tempo, você tem ali uma diminuição do ofuscamento solar, né? Então você tem uma acomodação da pupila, e aí de repente você sai do túnel. Bum! O que você faz para compensar essa saída? Situações adversas. Conhecimento técnico. Você conhece o que fazer? Como é que está o teu nível de experiência? E a condução situacional? Né? Você sabe o que fazer? Você já começou a mapear o que fazer em cada coisa? Ou você usa a moto no melhor estilo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Se acontecer, eu vejo o que fazer. Você sai com a sua moto nessa forma ainda hoje? Quer dizer, deixa eu ir com a moto e se acontecer alguma coisa eu freio. Pelo amor de Deus, você já começou a mapear os riscos que você mais corre? Você já começou o Costeiros do Asfalto? Cara, hoje não é dia de participar. Eu vi que você pediu para participar aqui, mas eu não quero ser grosseiro, mas o dia de participar é na quinta-feira, tá bom? Então você já começou a mapear as situações de risco pelas quais você está pronto. E quando eu falo mapear uma situação de risco, eu fiz uma live de risco. Eu ensinei você a mapear. Eu ensinei você a mapear uma situação de risco, mas, sobretudo, tirar da sua caixinha técnica o que é necessário para vencer
aquela situação de risco. Você já fez isso alguma vez? Você já tem o seu caderno de pilotagem? Onde você coloca lá, ó, quando eu tomar uma fechada, eu aprendi que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aliás, eu fiz um post no Instagram sobre fechada, há 2 dias atrás. Quando eu tiver à noite, eu vou fazer isso, porque eu já aprendi isso, isso e isso. Você já fez o seu mapa de situações que você pode vencer ou não? Entenda, pessoal. A experiência, de novo, não é medida pelos anos que você tem. Eu quero que você coloque isso na cabeça em definitivo. Quando eu escuto alguém falar, não, eu tenho muitos anos de pilotagem, eu já sei o que pensar. Eu não estou julgando, tá? Mas entenda, o aluno que vai fazer parte, o amigo, né? Tem alguns aqui que não são alunos, são amigos, mas o motociclista da nova safra, ele não se submete mais a esse tipo de coisa. O motociclista da nova safra não se diminui ou não se limita em função de alguém que tem dezenas de anos de pilotagem. E, portanto, ele não segue cegamente esses dezenas de anos de pilotagem, porque ele tem menos anos, mas ele tem mais intensidade de conhecimento e ele sabe reconhecer que, não obstante os anos de pilotagem, a pessoa está fazendo besteira ou está falando besteira. A grande sacada aqui é o conhecimento. É uma coisa que eu, hoje, especialmente, para a gente fechar a live, 2 horas de live, eu queria dizer para vocês colocarem atenção no conhecimento. Eu não preciso falar, vocês estão aqui acompanhando 2 horas, porque vocês sabem o poder do conhecimento, né? Eu não admito mais um motociclista virar para mim e falar, cara, motociclismo é prática, só se aprende na prática. É mentira. Mentira, é uma inverdade. Não faça isso. Não declare isso por aí. Vá aprender primeiro. Você quer praticar? Vamos fazer uma live de prática? Eu vou fazer a entrada aqui, vou pedir para alguém entrar e vou pedir para a pessoa me descrever uma prática de uma situação. Você quer apostar que a gente consegue, em 5 minutos, derrubar a visão prática que a pessoa tem daquela situação específica? Não aceite mais isso. Não aceite mais isso. Tá bom? Então agora é a nova hora, é o novo momento de você redefinir, resetar o seu potencial de pilotagem. É agora. É agora a forma certa, através do conhecimento certo, organizado, através do contato com as pessoas que pensam da mesma forma, os alunos que pensam da mesma forma. É agora a hora de fazer parte de alguma coisa muito maior, para não ouvir besteira por aí e para parar de correr risco e de fato falar, cara, eu piloto a minha moto, eu sei extrair dela um prazer que poucas pessoas têm. E não porque eu sou melhor, mas porque eu reconheço os meus pontos e eu sei a técnica que eu tenho que usar nos meus pontos. Eu combato os meus vícios de pilotagem diariamente, coisa que a maioria não faz e não tem. É a hora de eu te convidar para você olhar para isso de uma outra forma. Tá bom? A sua vida não tem preço. Ponto final. Não tem preço. É muito cara para você vacilar em cima de uma moto, porque você acha que sabe, porque tem experiência, ou porque você acha que sabe acelerar, ou porque você acha que vai para a estrada, ou porque você acha, ou porque você acha. Eu conheço alguns que perderam a vida, conhecia porque achavam, e conheço alguns que não pilotam mais porque achavam. Cuidado com o que você acha, tá bom? Eu não tô aqui para te desmerecer.
Eu estou aqui para te levar a pensar de uma outra forma. Certo? Então, meus amigos, sejam mais uma vez, se sintam abraçados, sejam mais uma vez aqueles que chegaram pela primeira vez, muito bem-vindos, aqueles que frequentam direto aqui, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente vai se ver em breve. Quinta-feira eu tô aqui ao vivo para a gente conversar. Pilotem com segurança, tá bom? Obrigadão, pessoal. Uma excelente noite para vocês, tá bom?